Sejam muito bem-vindos, né? Muito bem-vindas. É uma alegria novamente, né, estar com vocês para este, digamos, mini curso, né, sobre a carta aos Romanos. É uma carta fundamental dentro do cânon católico, né, nosso do Novo Testamento. É o texto proposto esse ano pela CNBB para ser o livro de estudo deste ano. É como vocês sabem, a CNBB propõe todos os anos, né, um livro para ser estudado, normalmente alternando o Antigo e o Novo Testamento. E esse ano estamos então com a carta aos Romanos. Retomo brevemente, né, a importância da carta no sentido disso que o padre Anivaldo já mencionou na introdução. Qualquer estudo que a gente faz não pode ser reduzido, né, à dinâmica de uma busca meramente de conhecimento, mas como se trata de palavra de Deus, o nosso escopo, o nosso objetivo é fazer disso, né, um motor da própria existência, portanto, confrontar a vida com o próprio texto, rezar o texto e a vida no texto, e depois que isso se torne, né, também luz para a nossa vida enquanto discípulos missionários. Né? Então, dito isso, alguns pontos principais de introdução, ao menos, né, sobre a carta, sobre o contexto histórico no qual ela foi escrita, alguma coisa, né, sobre a estrutura, a organização do texto no seu conjunto e algumas temáticas principais, né? Isso como forma de introdução à carta. Visto que a gente vai ter a possibilidade de alguns encontros, teremos ocasião depois de também mergulhar, né, em partes centrais, ler e refletir juntos sobre esse belíssimo texto do Novo Testamento. Bem, com relação a Paulo, vocês viram no encontro precedente também, né, sobre a figura dele, a sua, né, seu background, né, a sua formação antes do seu encontro com o ressuscitado, né, viram também certamente como ele, né, uma vez tendo encontrado o Senhor, se tornou um missionário e também um pouquinho a dinâmica da sua evangelização e a sua preferência, né, por se dirigir aos grandes centros das capitais das regiões do Império Romano para formar igrejas, núcleos de missão de evangelização. E Paulo, portanto, é um pastor. Né? E as cartas de Paulo, inclusive esta, a carta aos Romanos, né, não é como pensam alguns, né, um tratado de dogmática, mas é uma carta pastoral, né, dirigida para uma igreja e que traz as preocupações de Paulo pastor. E por isso é importante a gente, então, contextualizar o momento em que Paulo se encontra no momento da escritura desse texto, né, endereçando à igreja de Roma. Como veremos, Paulo não endereça literalmente à igreja de Roma, mas aos cristãos que estão em Roma. Provavelmente, né, Paulo está no final do seu ministério na parte oriental do mundo, a Ásia Menor e um pouquinho a Europa do leste europeu, como é conhecida hoje. Provavelmente está na região da Acaia, mais especificamente, Paulo provavelmente está em Corinto, quando redige essa carta. E redige essa carta, portanto, no final da sua terceira viagem missionária. Você sabe, os Atos dos Apóstolos organiza Lucas, nos Atos Apóstolos, organiza a vida ministerial e as viagens de Paulo em 3 viagens, e uma quarta viagem, que seria a viagem do cativeiro, na qual Paulo é levado para Roma. Pois bem, Paulo está, né, estando a organização teológica, geográfica e teológica dos Atos Apóstolos, está no final da terceira viagem missionária, concluindo essa viagem, está na cidade provavelmente de Corinto, na qual, durante essa última viagem missionária, ele faz uma campanha econômica para assistir aos santos que estão na igreja de Jerusalém. Então,
e ele pensa, ou julga ao menos, né, que o seu ministério nesta região já está mais ou menos completado, e agora ele pretende partir para outro campo de missão. E Paulo, enquanto evangelizou a Ásia Menor e uma parte considerável do Ocidente, teve como igreja, né, de ponto de partida a igreja de Antioquia da Síria, onde ele se estabeleceu junto com Barnabé. Então, cada uma das viagens missionárias que ele fez, né, ele partiu sendo enviado pela comunidade e retorna para a mesma comunidade, né? Então, Paulo é alguém da igreja, que não vai assim, vou por conta própria, não. É a igreja a qual ele pertence, né, de Antioquia da Síria, né, que o envia em missão e ele volta ao mesmo lugar completando a sua viagem. Mas Paulo pensa, portanto, que o seu ministério nessa região está completado e quer fazer uma nova base da sua missão. Essa base da missão provavelmente pode ser a cidade de Roma. Isso a gente tem, portanto, né, escrito na carta aos Romanos, lá no capítulo 15, né, se você tiver a sua Bíblia aí em mãos, né, quiser dar uma olhadinha comigo, no capítulo 15, na qual ele, né, faz um apanhado, portanto, né, uma avaliação da sua atividade missionária em toda essa região, concluindo o seu ministério. Capítulo 15, versículo 22, 23 mais especificamente, né, 22 para frente, capítulo 15. Foi justamente isto que sempre me impediu de chegar até vós. Paulo se propôs em outras ocasiões vir até Roma, mas foi impedido. Agora, porém, não tendo mais campo para o meu trabalho nestas regiões, e desejando há muitos anos chegar até vós, irei quando for para a Espanha. Então, Paulo, né, diz que, né, o seu trabalho nestas regiões, né, está mais ou menos concluído. Não tem mais campo para mim nestas regiões. A região, portanto, da Ásia Menor, e agora ele pretende, né, passar pela igreja de Roma, indo em direção para a Espanha. Então, Paulo tem um projeto missionário para o extremo ocidente, na região da Espanha, e passar por Roma. No versículo 25, ele diz, né, que precisa ainda resolver algumas questões, entre as quais está a coleta para os santos de Jerusalém, mas agora eu vou a Jerusalém a serviço dos santos. Versículo 26, a Macedônia e a Caia houveram por bem fazer uma coleta em prol dos santos de Jerusalém, que estão na pobreza. E no versículo 28, quando, pois, eu tiver resolvido esse encargo, né, o encargo de levar a coleta aos santos de Jerusalém, e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, passarei por vós a caminho da Espanha. Paulo, portanto, né, já tinha, segundo ele menciona aqui, planos de visitar os cristãos de Roma em diversas ocasiões, mas foi impedido. Mas agora ele tem um plano, né, de mudança de região do seu ministério, que passará para o extremo ocidente, indo para a Espanha, e passará, portanto, pela cidade de Roma. Esse é o momento, né, o coração de Paulo. As preocupações de Paulo nesse momento são duas fundamentais, né? A primeira delas é exatamente a tensão na qual ele se encontra por ocasião deste encargo que ele está fazendo. Isto é, ele deve ir a Jerusalém para levar a coleta e sabe que lá os cristãos, né, os judeus, os judaizantes, não apoiam o seu ministério, portanto, o momento é muito tenso. E, de fato, como a gente sabe, quando ele chegar em Jerusalém para trazer essa coleta, acabará sendo preso, sendo levado a Cesareia de Filipe, sendo interrogado, e precisará apelar para o seu status de cidadão romano para não ser condenado sumariamente, né? E como sendo um cidadão romano, tem direito a ser julgado por César. Então, quando isto acontecer, Paulo, que já tinha um plano de ir para Roma, sendo preso em Jerusalém, né, levanta sua carteirinha de cidadão romano e, portanto, o seu direito de ser julgado por um tribunal romano e ganhará, portanto, entre aspas, uma passagem de graça para Roma. Então, né, vai na mesma direção.
mas o momento é tenso dessa entrega, né, dessa coleta, e de fato, né, terminará com a sua prisão lá em Jerusalém. A segunda tensão, a segunda preocupação no coração de Paulo no momento da escrita dessa carta, provavelmente seja uma difamação do apóstolo. Pouco tempo antes, Paulo escreveu a carta aos Gálatas. As igrejas na Galácia, né, são várias igrejas, a região da Galácia é bastante extensa, né, e ali Paulo afrontou um problema muito sério, isto é, dos cristãos provindos do judaísmo que queriam desautorizar o evangelho de Paulo. Paulo que ensina que os cristãos provindos da gentilidade, que não são judeus, não precisam ser circuncidados para poder acreditar em Jesus, para entrar na aliança com Jesus. Né? E as igrejas na Galácia foram visitadas provavelmente, né, por cristãos judaizantes que desautorizaram o evangelho de Paulo. Então, a igreja de Roma, provavelmente a essa altura, já ouviu falar desta algaravia, desta confusão que se criou ao redor da figura de Paulo e do seu evangelho. Então, de alguma forma, Paulo, que ainda não conheceu a cidade de Roma, não visitou esta igreja, é a única igreja que Paulo escreve o evangelho, né, a uma comunidade que ele não fundou. E, portanto, né, e que tem uma fama dele que o precede. E essa fama não é muito boa. Então, é uma carta que também, né, tem o propósito, né, de ser uma apresentação do que seja, né, o evangelho de Paulo. Então, a sua preocupação, né, é fazer com que esta carta, chegando em Roma, prepare a chegada de Paulo e prepare o seu acolhimento por parte dos cristãos em Roma, para que ele possa seguir, né, o seu projeto missionário na direção da Espanha. O ano, mais ou menos, da escrita da carta, a datação não se sabe muito bem ao certo, mas provavelmente por volta do ano 57, entre 56 e 59, a maior parte dos estudiosos colocam na data do ano 57 depois de Cristo, como sendo, portanto, uma das últimas cartas de Paulo. Se a gente está no ano 57, por aí, 59, que seja, né? Nesse mais ou menos nesse período, Paulo teria se encontrado com Jesus Cristo no caminho de Damasco, né, por volta do ano 35 ou 36. Então, né, você tem aí uma distância de uns 20 anos. Então, nesses 20 anos, né, Paulo viajou por muitos lugares, fundou muitas igrejas e já escreveu muitas cartas. Quase toda a literatura paulina autêntica já está escrito. Então, a gente está com um homem já amadurecido, né? Curtido, a gente diria, né, no nosso linguajar comum, curtido no evangelho e na missão, né? E é um pastor, portanto, de igreja. Provavelmente, depois da carta aos Romanos, a única carta que Paulo escreve será o bilhete a Filemon. Depois que ele chegará em Roma, depois que chegar lá e estiver na cadeia, estiver na prisão, né? Então, na prisão, ele vai encontrar, né, um escravo que está bem preso, né, Onésimo, vai, né, anunciar o evangelho a Onésimo. Onésimo vai se converter, né, e, sendo libertado da cadeia Onésimo, Paulo manda Onésimo de volta ao seu antigo dono Filemon com o bilhete em mãos, né, a carta a Filemon, que é um bilhete, né, uma paginazinha só, bastante resumida. Então a gente está no final, né, perto do final da vida de Paulo, já com essa carta. Paulo, portanto, maduro, né, e que tem o propósito de preparar a sua chegada junto aos cristãos na igreja de Roma, para afugentar, quem sabe, né, falsas opiniões a respeito dele, enquanto, né, anunciador do evangelho, ao dar a autenticidade do evangelho que ele anuncia, né, e ao mesmo tempo, quem sabe,
né, fazer, né, com que a Igreja de Roma dê apoio, suporte ao seu ministério de evangelização no extremo ocidente, passando até a Espanha, né? A Igreja de Roma, a essa altura, é uma igreja provavelmente, né, com bastante problemas internos. Não há indícios de uma organização hierárquica na Igreja de Roma a essa altura, nessa década, né, dos anos 50 depois de Cristo. A Igreja dos cristãos em Roma não foi fundada nem por Paulo, nem por nenhum dos outros apóstolos. Provavelmente são cristãos que estiveram presentes, né, no discurso de Pedro, né, por ocasião de Pentecostes, né, judeus né, que estiveram em Jerusalém em peregrinação, que levam a fé até a Igreja de Roma. Então, a Igreja de Roma é fundada não por um apóstolo, mas por discípulos de Jesus, né, por leigos que anunciam o Evangelho. E esse Evangelho, de fato, né, chega inicialmente entre os judeus de Roma. A cidade de Roma, na antiguidade, contava com uma presença forte e significativa de judeus. A gente tem vários documentos que atestam isso na antiguidade, né? Desde os anos 50, né? A gente tem uma carta de Cícero, mais ou menos do ano 50 antes de Cristo, que menciona, né, certas desavenças entre grupos de judeus na cidade de Roma. Então, os judeus ali se fazem presentes. Provavelmente o cristianismo chega inicialmente entre esses judeus. No ano 49 depois de Cristo, segundo a gente tem informação nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando Lucas reporta o trabalho de missão de evangelização em Corinto, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, se menciona um decreto do imperador Cláudio expulsando os judeus da cidade de Roma, exatamente, né? Capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, versículo 2 e 3, né? Quando Paulo se encontra em Corinto com Áquila e Priscila, recém-chegados da Itália, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Então, o imperador Cláudio, no ano 49 ou 50 mais ou menos, expulsa os cristãos, expulsa, né, os judeus da Itália, de Roma mais especificamente, né, e a gente tem uma atestação fora da Bíblia também disso, né? Escritor, historiador Suetônio escreveu uma obra chamada Vida dos 12 Césares, e ao escrever sobre o imperador Cláudio, diz exatamente que o imperador expulsou os judeus de Roma por conta, né, da instigação provocada por um certo Christos, né, o que seria Cristo. Então veja, no ano mais ou menos 50, a gente tem, né, uma expulsão, 50 depois de Cristo, né, uma expulsão dos judeus de Roma que acreditam em Cristo. Então, a gente já tem indícios de né, de várias comunidades judaicas dentro da cidade de Roma. Algumas acreditam em Jesus, outras não, e certas desavenças que levou, então, né, o imperador Cláudio a expulsar, né, os judeus e, junto com os judeus, também os cristãos. Então, a igreja em Roma, ela começa provavelmente entre os grupos judaicos que se reuniam nas sinagogas, e os cristãos inicialmente, que expulsos da sinagoga ou não, começam a reunir nas próprias casas, fazendo as chamadas igrejas domésticas, né? Só que Cláudio logo morre, entra um outro imperador e dá liberdade para que os judeus voltem à cidade de Roma. E sempre mais, ao que tudo indica, cristãos provindos da gentilidade começam a crer em Jesus, pagãos a gente diria, né? Começam a crer em Jesus, e os cristãos, a igreja de Roma começa a fazer, né, uma miscigenação, quer dizer, é um grupo bastante misto entre
judeus convertidos e gentios pagãos, né, que começaram a crer em Jesus. Então esta é a situação da igreja. E há problemas nessa igreja por conta disso, né? Essas igrejas com esses dois principais grupos tem sempre um problema, né? Os judeus que creem em Jesus querem fazer com que os pagãos, os gentios, sejam circuncidados. E Paulo é contrário a essa posição, né? Como a gente já viu na carta aos Gálatas. Então, Paulo vai apresentar nessa carta o seu verdadeiro evangelho, o evangelho no qual ele crê, né? Sobretudo com relação à sua posição em relação à lei judaica, a função da lei judaica e, ao mesmo tempo, qual é o lugar, né, dos cristãos provindos da gentilidade dentro da igreja de Cristo. Então, isso tudo é preocupação no coração de Paulo a escrever essa carta. É uma carta, portanto, né, provavelmente ditada por Paulo, no finalzinho da carta, no capítulo 16, a gente tem o escriba, né, que deixa o seu próprio nome. Paulo normalmente não escrevia as cartas, né? Ou ele ditava, né? Poucas coisas ele escreveu de próprio punho. E aqui o escriba, né, que pegou a caneta, né, a pena para escrever, deixa também a sua marca. No capítulo 16, versículo... finalzinho, né? Só um instante. Finalzinho do capítulo Tércio, né? O nome do escriba. Capítulo 16, versículo 22, né? Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Então, quem escreveu a carta? É Paulo ou é Tércio? A carta é de Paulo, né? Mas quem está escrevendo, né, é esse nosso amigo chamado Tércio. Existem bons biblistas que sugerem que Paulo não era um escriba, né, um escritor que se assentava no seu quarto, ar-condicionado ligado, para escrever uma carta, né? Mas que Paulo sempre ditou as suas cartas, editou as suas cartas na igreja, na comunidade. Então, se você pensa que Paulo está em Corinto, então como que ele escreveu a carta aos Romanos? Ele proclamou, ditou a carta aos Romanos na igreja de Corinto. E Tércio anotou, colocou por escrito. E como Paulo não tem a possibilidade, no momento em que escreve a carta, de ir para Roma, como ele pretende fazê-lo, ele encarrega, né, a um carteiro para levar a carta. Quem que é o carteiro que vai levar a carta? A nossa diaconisa Febe. No capítulo 16, né, se menciona, capítulo 16, versículo 1, recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia. A Cencreia é um dos portos, cidade portuária, em Corinto. Tá? Por isso que a gente mencionou que Paulo escreve a carta estando em Corinto. Para que a recebais no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em tudo que ela de vós precisar. Então, ele está recomendando a ela, a esta diaconisa, porque é ela quem vai levar a carta. O que é interessante é que, quando Paulo escrevia uma carta, portanto, escrevia no contexto de uma igreja, dentro de uma comunidade, provavelmente ditava, alguém anotava, e quem era o carteiro da carta, portanto, né, quem levava a carta, estava no momento da redação da carta e ficava também responsável para explicar a carta. Então, esse é um dado muito importante, né? A gente já tem mencionado isso, vocês já estudaram sobre isso também, né? Como que Paulo conta muito com a colaboração das mulheres no seu ministério. E esse é um indício muito importante. Febe é diaconisa nessa igreja de Cencreia, e é ela quem leva a carta, e ela, portanto, quem leva a carta é responsável não para levar... Pessoal, eu trouxe uma carta para vocês. Procura a xerocopiadora mais próxima, faz cópia para vocês lerem cá. Não. Se chegava na igreja, reunia a igreja, o carteiro, nesse caso, a carteira, Febe, né?
a diaconisa, é ela quem lê a carta e comenta a carta. Então é assim que era feito. Tá? Então ela tem uma grande autoridade, é uma mulher quem participa, é a primeira comentarista, né, por assim dizer, da carta aos Romanos. Né? Nesse sentido, né, só para fazer um pequeno parênteses, né, é bom recordar, como eu falei no início, que Paulo é um pastor, escreve cartas pastorais, embora para a gente a carta parece difícil, né, e de fato é um pouco difícil, porque Paulo é um intelectual, mas o seu escopo é sempre, né, pastoral, e ele escreve para gente de igreja, né, e gente que majoritariamente era analfabeto, né? Não como hoje, quase todo mundo, né? A porcentagem de gente alfabetizada é muito maior do que na antiguidade, né? Então, se você estivesse presente na igreja de Roma no século I da era cristã, e você pergunta, né? Levanta a mão quem sabe ler e escrever. Um ou outro. Tá? Então, a carta embora a gente a carta aos Romanos, nossa, que negócio difícil, que difícil, né? Mas Paulo escreveu, né, para gente, embora iletrado do ponto de vista da escritura, mas para gente, né, com capacidade de entender as coisas. Então, Paulo não está usando de arrogância linguística para escrever um texto difícil, nem escrever um tratado, mas é uma carta pastoral. Né? Claro que na apresentação que Paulo faz de si mesmo e do seu evangelho nessa carta, diz respeito muito mais também aos problemas concretos da igreja local. Paulo não tem o intuito de apresentar tudo o que ele pensa sobre todos os aspectos do seu ministério. Existem assuntos, temas centrais no pensamento paulino que não são tocados nessa carta. Eu já mencionei um, que é a temática da igreja. Paulo não diz, não saúda a igreja que está em Roma, mas aos cristãos que estão em Roma. O termo igreja não aparece dentro do coração da carta aos Romanos, a não ser no capítulo 16, quando ele diz, né, saúde fulano e a igreja que se reúne junto dele. Então é a igreja doméstica que se reúne. Mas Paulo não fala, portanto, né, da sua concepção. Qual é a ideia que Paulo tem de igreja? Se a gente tivesse só a carta aos Romanos, né, a eclesiologia, a temática da igreja estaria muito empobrecida, né? Então não é uma preocupação de Paulo na carta aos Romanos. Pensam, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, né? A igreja, o corpo de Cristo, etc. Né? E outras cartas na qual, né, ele desenvolve um conceito de igreja muito bem elaborado, vinculado à esposa de Cristo e tudo mais. Nada disso aparece na carta aos Romanos. Né? Se a gente pega outra temática, a Eucaristia, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios trata, né, do problema da celebração eucarística, junto com uma ceia, né, o pessoal chegava, comia e no final celebrava a Eucaristia, mas aí, né, os que chegavam primeiro comia demais, bebia demais, estava todo mundo já meio passado no álcool, né? E Paulo separa a ceia, né, a comida comum da Eucaristia. Então, a carta aos Romanos não trata da Eucaristia. Então, veja, carta aos Romanos não é uma apresentação, um tratado de toda a teologia paulina. Paulo vai selecionar temas importantes, né, que estão caros ao seu coração e que são a sua preocupação no momento, especificamente sobre a relação entre judeus e gentios que creem no Evangelho de Jesus e qual a relação entre eles, qual é o papel de Israel, né, que tem uma história de salvação desde o patriarca Abraão, qual é o papel na história da salvação, qual é o lugar da lei dada por Deus por meio de Moisés a Israel no mistério novo da aliança com Jesus Cristo. Porque essa é a questão, né, principal, e isso também responde provavelmente a problemas da igreja de Roma. Paulo tem informações sobre essa igreja, certamente, dada essa lista, né, do capítulo 16, um montão de gente que ele vai saudando, que ele vai cumprimentando, né? São mais de 20 pessoas, metade mais ou menos são mulheres, né? Bem da verdade. Então, gente que Paulo conheceu durante o seu ministério e está vinculado a esta igreja e, portanto, ele tem também informações sobre esta igreja. Né? Então, veja, né?
o ambiente em que Paulo escreveu, a datação da carta, o coração de pastor de Paulo, as suas preocupações e o seu objetivo ao escrever a carta. O objetivo declarado aqui no final é, né, de ser recebido na igreja de Roma, entre os cristãos de Roma, e passar a um novo campo de evangelização, atingindo a região da Espanha. Né? Mas na introdução da carta, no capítulo 1, Paulo também coloca ali alguns objetivos mais claros, né, de reconfortamento, né, de partilha da própria fé. Né? No capítulo 1, no versículo 10, no finalzinho do versículo 10, né? Então, Deus é testemunha que me lembro continuamente de vós em minhas orações, pedindo que de algum modo, como beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. E o versículo 11, realmente desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Então, Paulo tem esse escopo, comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar. Mas aí Paulo lembra, né? Bom, eu não sou o responsável pelo início da igreja em Roma. Não sou o apóstolo que fundei esta igreja. E, portanto, ele quase se corrige. Ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Aí no final do versículo 13, para colher algum fruto também entre vós. Então, Paulo tem, né, o escopo também de fazer esse intercâmbio. Né? E essa relação é muito bonita, né? Esses nossos encontros, né, serão mais de cunho pastoral, né, como eu mencionei no início. E é importante a gente perceber esses aspectos. Né? Paulo que, quando chega numa igreja, e no caso a igreja de Roma, que nem é fundada por ele, né, ele se sente, o seu coração vai preparado para se chegar e se sentir em casa, né, para essa troca de dons espirituais, né, de alguma forma, né, comunicar algum dom espiritual, mas também de colher algum fruto. Paulo é maduro o suficiente, né, para ter uma relação, né, dessa natureza com a igreja dos cristãos de Roma, que ele não fundou, não evangelizou. Uma igreja não evangelizada por ele. É curioso isso, né? Porque vocês se lembram da carta aos Gálatas, certamente, no capítulo 2, quando Paulo recorda a sua viagem para Jerusalém para avistar-se com as colunas da igreja, e o acordo que ele fez com Pedro, de que Pedro e Tiago levariam adiante a evangelização entre os judeus, né, e Paulo levaria a evangelização entre o mundo dos gentios. Então, Paulo vem com muito cuidado com relação à igreja de Roma, né, porque é uma igreja que nasce em um âmbito judaico e que depois acolhe também gentios na composição desta igreja. Paulo não menciona Pedro nessa carta, né? Estamos por volta do ano 57. A gente sabe pela tradição, né, que Pedro acabou também, né, chegando a esta igreja de Roma e lá deu o testemunho último da sua fé, sendo morto, né, crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, como também, segundo a tradição, Paulo morreu também na cidade de Roma, mas como era cidadão romano, teve, né, o privilégio de morrer decapitado, né? Então, né, seria, né, o que era muito bom, né? Porque morrer crucificado significava que pregava você na cruz, né? Depois de descer o cacete, deixar você meio vivo, meio morto, crucificado, você ficava lá agoniando, né? Até morrer um dia, 2 dias, né? E o urubu lá do lado, né? Molando a faca, né? E salivando, né? Esperando, né, a janta sair. Né? O privilégio de ser cidadão romano, você morria decapitado, você não tinha esse sofrimento. Né? Você põe o pescocinho em cima do negócio, vem o algoz, né, vem com o machado, você sente só uma cócegazinha assim, né?
não vê mais nada. Né? Então era um privilégio. E Paulo, então, né? Mas veja, é curioso que Paulo, né, não menciona nenhuma autoridade específica entre os cristãos na igreja de Roma. Então é uma igreja, né, que se reúne nas sinagogas, nas catacumbas. A propósito, né? Lá em Roma tem as famosas catacumbas dos cristãos, quando os cristãos eram perseguidos. Logo em seguida, né, entrará um novo imperador, Nero, né, na década de 60, que perseguirá os cristãos, né, portanto, os cristãos se reúnem às escondidas nos cemitérios. Cemitérios eram esses buracos nas catacumbas. Então, tem as catacumbas dos cristãos, mas também existem catacumbas judaicas. Então, para ver como que, né, os judeus também, em algum momento, sobretudo pelo decreto do imperador, né, que expulsou os judeus de Roma, mais ou menos viviam escondidos. Então, veja, essa tensão muito grande, né, e Paulo, portanto, não cita nenhuma autoridade. A igreja de Roma é curiosa, né, porque depois, na história do cristianismo, se tornou a igreja mãe, né, de todas as igrejas. Mas os primeiros papas não são mencionados. Pedro, os documentos antigos da igreja não mencionam Pedro. Lino, Anacleto, o primeiro que a gente tem menção é Clemente de Roma. Né? Então, daí para frente a gente tem a autoridade da igreja de Roma específica. Então, a igreja de Roma é uma igreja organizada pelos cristãos nas casas, portanto, domus ecclesiae, igreja doméstica, com lideranças tanto masculinas quanto femininas. Uma igreja bastante plural. Então, é para esta igreja que Paulo escreve a sua carta, com esse intuito de chegar, né, com muita humildade. Ele diz, né, o que tem o desejo de vir ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. E logo depois se corrige. Não só né, comunicar um dom espiritual, mas também, né, receber, ser confortado com a vossa fé e ao mesmo tempo colher algum fruto espiritual entre vós. Então, essa partilha da vida espiritual, isso é muito importante, né? Uma igreja que tem uma relação com outra. Isso é muito bonito, né? Muito bonito e precisa ser mais fecundamente recuperado e vivido. Sobretudo as igrejas paroquiais, né, que têm uma identidade própria, né, que tem a figura hoje, né, de um pároco específico, mas essa comunhão entre as igrejas, a relação entre as igrejas é muito importante, né? Na maturidade, no respeito, mas saber que a gente pode se confortar, né, se animar na fé, uma igreja com a outra. Né? É sempre a igreja de Cristo, né, que se configura em momentos diferentes. E Paulo, portanto, né, com muita maturidade de fé, se coloca nessa mesma posição. Né? Ok. Até aqui, né, então, contexto mais ou menos da carta em que ela foi escrita, mais ou menos, né, o coração de Paulo no momento em que escreveu essa carta, né, o lugar onde ele se encontra, um pouquinho sobre a igreja a qual, né, ele, aos cristãos especificamente, a quem ele destina esta igreja. E agora vamos um pouco à carta, à organização da carta, a estrutura. Quer dizer, se vai escrever um texto, o negócio tem que ter começo, meio e fim. Né? Então, uma organização fundamental do texto, né, e as ideias principais da carta aos Romanos. Então, com relação à carta, né, ao conteúdo, grosso modo, a carta pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira parte, um pouco maior, um pouco mais extensa, até o capítulo 11. Capítulo 1 a 11, portanto, que é uma parte mais reflexiva, né, mais, a gente diria, mais doutrinal, né? E a segunda parte da carta, capítulos 12 a 15, né, mais de exortação, chamada, né, tecnicamente de parenética, exortações práticas, né, conselhos práticos pastorais de Paulo. Né? E o capítulo 16 são essas saudações e recomendações finais. Né? Então, 16 isso, né? Então, 16 é as saudações finais, né? Recomendação e saudações finais, com aquela lista de pessoas que ele vai, né, mandando
saudações, beijos e abraços para todo mundo, né? Lista de mais de 20 pessoas. Então, a estrutura vai mais nesse sentido, segue o estilo mais ou menos de Paulo, né? Paulo, quando escreve as suas cartas, normalmente ele, né, segue esse procedimento. Uma primeira parte da carta mais reflexiva, né, apresentando o mistério, né, da fé, né, Jesus Cristo, o Evangelho, né, a vida cristã e tudo mais, né? E depois a segunda parte da carta, das cartas de Paulo, normalmente ele lida com problemas concretos. Quando se tratam de igrejas as quais ele fundou e que ele tem uma responsabilidade como apóstolo, né, e que ele conhece mais detalhadamente os problemas, então essa parte mais parenética, exortativa, de conselhos é mais extensa. Como a carta aos Romanos não é fundada por Paulo, ele tem somente algumas informações sobre a igreja, por isso a segunda parte é mais curta, né? Capítulos 12 a 15. 12, 13, 14, 15. São grosso modo, 4 capítulos, né? Ao passo que a primeira parte, muito mais, né, reflexiva de Paulo, doutrinal, entre aspas, a gente diria, vai dos capítulo 1 até o capítulo 11. Né? Bem, então, isso grosso modo. Essa primeira parte pode ser dividida ou subdividida de acordo com os temas, mais ou menos, que Paulo vai tratando. A subdivisão da primeira parte da carta aos Romanos, né? Capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo apresenta, grosso modo, a situação, né, de pecado da humanidade, incluindo gentios ou pagãos, né? Algumas Bíblias traduzem como pagãos, gentios e judeus, mostrando que todos pecaram e todos estão debaixo da ira divina. Né? E a partir do capítulo 5 ao 8, Paulo vai mostrar como que a justiça de Deus operou a santificação, a redenção e a santificação de todos em Jesus Cristo. No final do capítulo 4 já vai apresentar, né, Jesus Cristo como instrumento de propiciação pelos pecados. Então, Jesus Cristo é a resposta para a situação de pecado da humanidade, apresentada nos capítulos 1 a 4. Então, primeira subdivisão. Né? A segunda subdivisão, os capítulos 5 a 8 da carta aos Romanos, se poderia intitular A Vida Nova em Cristo, né? Porque ali vai tratar da justificação pela fé sem as obras da lei para os judeus e a justificação, né, dos gentios que são circuncisos pela sua fé, né? Então, capítulo 5 a 8, passando pela temática do batismo no capítulo 6, né? E o cristão livre da lei no capítulo 7, e o capítulo 8, a vida do cristão no Espírito. Então, capítulo 5 a 8, essa realidade nova, né, operada por Deus através de Jesus Cristo. Então, isso, grosso modo, né, responde também, né, aos problemas que Paulo certamente ouviu falar da igreja em Roma, isto é, da relação entre judeus e gentios que creem em Jesus Cristo e o problema da lei e a resposta dada por Deus, né, justificando a todos por meio do seu Filho, como instrumento de propiciação. E aí sobra os capítulos 9 a 11, que sempre causou muito problema, né, na interpretação dos estudiosos, porque trata da situação de Israel. Qual é o lugar de Israel, o povo de Israel com o qual Deus fez aliança na história da salvação? E alguns, inicialmente, né, alguns comentadores diziam assim, bom, se você tirasse o capítulo 9 a 11, não faria muita diferença, né? Porque é uma reflexão sobre Israel. Mas aí que tá, né? Porque Paulo escreve a carta, provavelmente, né, Paulo
de uma experiência, né? Paulo de Tarso, como vocês viram, é um homem que tem, né, uma formação grega muito sólida, né? Provavelmente participou do chamado Gymnasium, né, com as disciplinas no mundo grego, né, que ensinavam gramática, que ensinavam retórica, e, portanto, né, se a gente pensa no gênero literário da carta aos Romanos, a gente precisa incluir os capítulos 9 a 11, ao menos eu entendo dessa forma, como uma espécie de ponto culminante da reflexão da primeira parte da carta aos Romanos. Porque tudo vai centralizar para esse momento. Como que Paulo tem no coração esta preocupação com aqueles que são da sua raça, do seu sangue, o sangue de Israel. E como ele, de fato, no início do capítulo 9, manifesta a sua tristeza. Capítulo 9, versículo 2, tem uma grande tristeza e uma dor incessante em meu coração. E essa tristeza, essa dor incessante no coração de Paulo é pelo fato de que os que são segundo a sua raça, isto é, que são hebreus como ele, né, majoritariamente não acreditam em Jesus. Se a gente pensa no judaísmo, no primeiro século da era cristã, os judeus que acreditaram em Jesus foram minoria. Então Paulo tem essa dor no coração. Tanto é que ele, no capítulo 9, versículo 3, diz: quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. Paulo chega a esse ponto de dizer: olha, se a minha separação de Cristo redundasse na salvação e na fé de Israel, eu estaria disposto. Veja o coração de Paulo, que tem essa tristeza profunda, porque os judeus, na sua maioria, não acreditaram, não creram em Jesus. Então, veja, ao que tudo indica, Paulo, a carta aos Romanos não tem uma estrutura quiástica, concêntrica, para ver no centro da carta uma preocupação principal, mas é uma estrutura muito mais discursiva, na qual o ponto culminante são os capítulos 9 a 11, nos quais Paulo fala desse grande mistério da impiedade ou da falta de fé dos judeus, mas Paulo espera que isto, e acredita e professa essa fé, que tudo isso está no plano de Deus, que a incredulidade de Israel é em favor da fé dos gentios, e depois que todos os gentios tiverem acreditado em Jesus, Deus também salvará Israel. De que modo? Ele diz que não sabe, mas ele crê piamente nisso, que Deus não abandona, não volta atrás nas promessas que fez a Israel. A aliança que Deus fez com Israel, Deus garante, Deus não volta atrás, Deus não desiste. Portanto, os planos que Deus tem para Israel são planos que estão no coração de Deus e que inclui a sua redenção definitiva. Então, os capítulos 9 e 11, essa última subdivisão da primeira parte, ela é bastante importante nesse sentido. E a segunda parte da carta, como eu falei, os capítulos 12 a 15, que são muito mais de exortação, prática, normas de comportamentos, etc. O que mais se destaca nessa parte são as consequências que Paulo tira de uma justificação que Deus dispôs para a humanidade inteira por meio do seu Filho, não obstante a lei mosaica, e, portanto, o novo culto que se deve prestar não passa pela lei mosaica. Então, o capítulo 12 vai se abrir exatamente com Paulo falando desse culto espiritual. Exorto, pois, irmãos, capítulo 12, versículo 1, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Então, o culto espiritual, isso decorre de tudo aquilo que Paulo
né, mencionou até o momento na primeira parte da carta, como também vai falar, né, de diversos temas, como a humildade, a caridade, né, dentro da comunidade, vai falar da relação entre fortes e fracos. O Paulo fala isso, né? Na comunidade tem os fortes e tem os fracos. Os fortes são aqueles, né, que chegaram à consciência, né, de que os sacrifícios oferecidos aos deuses não têm efeito nenhum. Os idolotitos, as carnes sacrificadas aos ídolos, portanto se pode comer de qualquer coisa. Né? Vocês sabem que na antiguidade, na época de Paulo, os açougues vendiam carnes de animais sacrificadas aos ídolos. Então havia templos para todo lado, né, dedicada a muitos deuses, e aí se oferecia sacrifício de animais, é claro, o sacerdote não ia comer tudo, né? Faz o quê? Ele tem um açougue. Então se você vai no açougue, era muito difícil você ir num açougue em que a carne, o animal não foi abatido dentro de um templo. Então um dos grandes problemas, inclusive a carta aos Coríntios trata disso, né? Quer dizer, o cristão pode ou não pode comer a carne de um animal que foi sacrificado pelos ídolos. Então, né, o cristão maduro, né, sabe que isso não tem problema nenhum, porque os ídolos não existem. Os deuses, né, do Império Romano não são nada, são invenção. Então não afetam em nada. Só que os fracos, na fé, né, vendo outra pessoa comendo carne sacrificada ao ídolo, se escandalizam. Então, Paulo trata dessa relação entre os fracos e os fortes. Os fortes têm que fortalecer os fracos, né? E não humilhá-los, né? E, portanto, ajudá-los a crescer na fé. Isso também é muito bonito, né? Paulo tem consciência de que na igreja todos crescem junto na fé. E a igreja, os crentes em Cristo, não dependem só da figura do bispo ou do padre que seja, ou do fundador da comunidade. Cada um se ajuda, cada um ajuda o outro. Esse cuidado pastoral com o outro, com o irmão, com o estágio no qual o outro está. Cada um tem um estágio, né, um caminho pessoal de crescimento na fé. Uns estão mais adiantados, outros menos, né? Quem tem os cabelos mais brancos está mais adiantado, né? Viveu mais anos, né? Quem é jovenzinho está começando, né? Precisa de mais tempo, né, para poder crescer na fé. Então isso é muito bonito também, né, esse cuidado que Paulo, né, sobretudo no capítulo 14, né, o amor pelos fracos. Né, capítulo 14, versículo 1, acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Não vai agredir, né, aquele que é simples na sua fé, que ainda não tem, né, um amadurecimento, mas seja cuidadoso, né? Cuidadoso com a fé simples do outro. Não simplesmente falar, não, isso que você acredita não tem nada a ver, isso aí, né? Não. Aquilo que ele tem, né, valoriza e faça-o crescer a partir disso. Então, Paulo, né, como pastor sempre, né, escrevendo esta carta aos Romanos. Ok, então essa é mais ou menos a organização da carta, né, no seu conjunto. A carta, evidentemente, tem uma temática principal, né? O assunto principal, qual é da carta aos Romanos? E Paulo declara isso no início, na introdução, nos versículos, capítulo 1, versículo 4 e 5. O assunto, o tema principal é Jesus Cristo, versículo 3 a 5, melhor dizendo, né? Quer dizer, é o evangelho, o assunto principal é o evangelho que diz respeito a seu filho, ao Filho de Deus, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, estabelecido Filho de Deus com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade, Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar. Então, o assunto principal da carta aos Romanos é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas um Jesus Cristo que é Filho de Deus, nascido da estirpe de Davi segundo a carne e estabelecido Filho de Deus com poder. Né? Então, assunto principal. E segundo a maior parte dos estudiosos,
a tese principal da carta aos Romanos. Uma coisa é o tema geral, né? E outra coisa é a tese, aquilo que Paulo realmente quer comprovar, demonstrar, né? Seria aquilo que está no capítulo 1, versículo 16 e 17. Seria a tese, né, que Paulo quer, portanto, argumentar, né, e comprovar, e a gente vai ver de que forma ele faz esta comprovação, né? Capítulo 1, versículos 16 e 17. Na verdade, eu não me envergonho do evangelho. Curioso isso, né? Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Se ele diz isso é porque tem alguém que se envergonha do evangelho, né? Eu não me envergonho do evangelho. Ele o quê? O evangelho, né? Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça, nele, isto é, né, no evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Então, essa seria a tese principal a qual Paulo vai, né, demonstrar na sua carta por meio de comprovações. E as comprovações que Paulo normalmente usa nas suas cartas são as seguintes: testemunho pessoal, testemunho de fé ou da experiência da igreja a qual ele dirige sua carta e citação de texto escriturístico. Então, Paulo, né, usa de testemunhos, de argumentações, de testemunhos e de citações bíblicas. Então, é importante quando Paulo fará citações, e ele fará algumas citações chaves dentro da carta aos Romanos, citações de textos do Antigo Testamento, exatamente para comprovar essa sua tese, né? Essa declaração é bastante complexa, mas deixa claro, né, qual é o intuito de Paulo, o que ele entende por evangelho. Isso aí seria uma espécie de definição que Paulo tem do evangelho. Se alguém perguntar para você, o que é o evangelho para você? Né? Como você descreve isso? Quer dizer, o que é o evangelho e qual é o seu efeito? Paulo condensa isso em 2 versículos. O evangelho é força de Deus, dinamis. Dinamis é essa dinâmica, essa potência de Deus, né? O evangelho é potência de Deus. E quando Paulo está falando de evangelho, não está falando de um texto escrito. Paulo morreu antes dos evangelhos serem escritos. Paulo nunca leu o evangelho de Mateus, de Lucas, de João, porque foi escrito depois que Paulo morreu. Então, quando Paulo está falando de evangelho, está falando da boa notícia, né? O anúncio salvífico. E qual é o conteúdo desse anúncio salvífico? Qual é o efeito? Conteúdo e o efeito. Essa boa notícia é potência, é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem uma relação profunda entre fé e evangelho. Lembram das primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos? Cumpriu o seu tempo, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Fé e Evangelho. A relação entre fé e Evangelho é muito importante. Então, o Evangelho é potência de Deus para todo aquele que crê. Se você não crê, o texto do Evangelho, ou o Evangelho, ou o anúncio do Evangelho, para você não quer dizer nada. Então, a porta de acesso ao poder salvífico de Deus é a fé. Então, esse é um assunto, né, é uma tese importante, né, da carta aos Romanos, a temática da fé. Deus que justifica a humanidade, né, pela fé em Jesus Cristo. E ele já começa a sua tese, portanto, declarando que ele entende por evangelho como potência de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz, em primeiro lugar, o judeu, mas também do grego.
Então, existe uma proeminência aqui do judeu. Em primeiro lugar, o judeu, depois o gentil, o grego. Vocês sabem, né? Acho que já falei para vocês em outros encontros, na tradição judaica, se consideram como o povo eleito, o povo escolhido, é o povo da aliança, portanto, né? E o restante do mundo é a gentalha do mundo, né? São gentios, que, né, não teria nada que ver com o Deus de Israel. Então, Paulo é um judeu, é um hebreu, é filho de hebreu, fariseu, doutor da lei, né, como ele diz na carta aos Filipenses, capítulo 3. E ele sabe, né, da importância, né, da aliança e da relação de Deus com Israel para a salvação da humanidade. Então, em primeiro lugar do judeu, mas depois do grego. Então, o grego não é somente quem é grego, no sentido de que nasceu da Grécia, tá? O grego aqui representa todo o mundo, restante do mundo que não é judeu. Então, o evangelho é potência de Deus para todo aquele que crê, em primeiro lugar o judeu e depois também o resto da humanidade, a gente poderia dizer, né? O grego, o gentil. Porque nele, no evangelho, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Então, a justiça de Deus, essa é uma temática importante, né? Qual é a justiça de Deus? Deus que vai operar a sua justiça. De que forma? Qual é a justiça de Deus e como Deus opera a sua justiça? Isso diz respeito ao agir de Deus, né? O agir de Deus que é inescrutável. Paulo falará, né, brevemente na carta aos Romanos, mas em outras cartas sobretudo, do mistério escondido, mas revelado nesses últimos tempos. No finalzinho, capítulo 16 da carta aos Romanos, na doxologia final, capítulo 16, versículo 25 para frente. Aquele que tem o poder de vos confirmar, segundo o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, revelação de um mistério envolvido em silêncio desde os séculos eternos, agora, porém, manifestado, e pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, dado a conhecer a todos os gentios. O mistério escondido, né? Então, a justiça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, segundo Paulo, era um mistério escondido e agora manifestado em Jesus Cristo. Então, o agir de Deus de forma justa, a justiça de Deus que se revela da fé para a fé. O que significa isso? Da fé para a fé. Bom, primeira coisa, justiça de Deus não é justiça distributiva. Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Graças a Deus. Então essa é a tese principal, porque na tradição judaica se pensava dessa forma. Deus trata as pessoas segundo os seus méritos. E o judeu que tem a lei, que cumpre a lei, é meritoso diante de Deus, porque cumpre a lei divina e, portanto, Deus é justo com ele, abençoando e santificando. A gentalha do mundo que não tem lei tá perdida, né? Porque como Deus vai tratar um gentil? Eles não têm lei, não têm orientação nenhuma, não têm a lei divina e, portanto, comete todo tipo de devassidão, de pecado. Portanto, a justiça de Deus para eles será a justiça punitiva. Paulo vai deixar claro, né, na sua carta, que a justiça de Deus não é justiça distributiva. Justiça distributiva é dar a cada um aquilo que ele merece. Embora Paulo não conheceu os evangelhos escritos, certamente entrou em contato com a tradição sobre o ministério e a pregação e o ensino de Jesus nas igrejas por onde ele passou, sobretudo a igreja em Jerusalém, né? E foi catequizado por Barnabé, certamente, né? Lembram da parábola em que Jesus conta dos trabalhadores da vinha, né? O senhor que sai para contratar o chapa, né? O pessoal fica lá esperando para ser contratado, vai de manhã cedo, né? Ide vós trabalhar na minha vinha. Depois passa 9 horas, tem lá mais um pessoal, ide também vós trabalhar na minha vinha. Meio-dia, outros, manda trabalhar.
3 horas da tarde, outro. 5 horas da tarde, passa lá, tem gente lá ainda. O que vocês estão fazendo aqui desocupado? Ir de trabalhar na minha vinha. Depois, no final do dia, às 6 horas da tarde, depois de 1 hora, né? Vem para acertar conta com todo mundo. Parábola em que Jesus conta para falar da justiça de Deus. Deus é justo, não dando a cada um segundo o que merece. Porque os últimos que foram trabalhar 1 hora, né, o patrão deu o salário de um dia inteiro. Depois foi dando o salário de um dia inteiro para todo mundo. Né? E os que chegaram cedinho, trabalhou o dia inteiro, começaram a reclamar. Nós trabalhamos mais, né? Mas Deus não dá segundo aquilo que, né, cada um merece, segundo o trabalho, mas aquilo que cada um precisa. Os que trabalhou 1 hora, tem família para sustentar, né, precisa do salário de um dia para sustentar a família. Então, né, Paulo, evidentemente, né, não conheceu um evangelho escrito, mas vai apresentar a justiça de Deus, né, não uma justiça distributiva. Né? Deus nos amou quando éramos pecadores, dirá Paulo na carta aos Romanos. Éramos pecadores, portanto, primeiro Deus nos ama e não nos pune, mas nos dá o seu Filho. A justiça de Deus é diferente. Primeiro ele vai mostrar, né, no capítulo 1 a 4, como a gente mencionou, a situação de pecado da humanidade. Então ninguém tem mérito nenhum. Se os gentios, que não, né, não tinham lei, não tinham orientação segundo o pensamento judaico, mas tinham ao menos a razão para poder se orientar, né, e cometeram pecados e atrocidades e crimes, também os judeus, tendo a lei, né, se tornaram servos da lei, mas não conseguiram colocar em prática toda a lei. Portanto, também estão debaixo da ira divina. E a ira divina se manifesta não para destruir, né, para botar fim em todo mundo, mas a ira de Deus se manifesta em termos de justiça. E a justiça é conceder gratuitamente a salvação por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então veja, né? O Evangelho é potência de Deus para todo aquele que crê. Né? Nele, a justiça de Deus se revela da fé para a fé. E aí, o que significa da fé para a fé? Não, é um pouco obscuro a coisa, né? Ninguém sabe exatamente. Os grandes comentadores da carta aos Romanos, né, têm opiniões, têm explicações divergentes. Você sabe, a carta aos Romanos tem uma história de interpretação, né, muito bonita. Começaram os primeiros padres da igreja. Orígenes, né, um padre da igreja em Alexandria, no Egito, faz um comentário belíssimo à carta aos Romanos. Santo Agostinho comenta a carta aos Romanos. Santo Tomás de Aquino comenta a carta aos Romanos. Lutero comenta a carta aos Romanos, né, e, a propósito, né, Lutero que separou-se, né, do cristianismo católico, exatamente, né, considerando, colocando, né, a carta aos Romanos como uma espécie de quinto evangelho, onde se tem o evangelho puro. Na introdução ao seu comentário à carta aos Romanos, ele diz que aqui está o evangelho puro, e que devia ser não só lido, né, e estudado por todos os cristãos, mas devia ser o pão cotidiano. Todos os dias ler a carta aos Romanos, segundo Lutero. Né? Então, uma carta que, né, tem grande peso. Então, quando se fala que a justiça de Deus se manifestou da fé para a fé, né, Orígenes, por exemplo, pensa que é da fé de Abraão para a fé dos crentes, dos gentios que creem em Deus. Fé de Abraão, Abraão é o primeiro, né, a ser escolhido, o patriarca dos judeus. Então, é da fé inicial, né, que começa a fermentar-se na tradição de Israel, para a fé que passa depois para os gentios que começam a crer em Jesus Cristo. Isso Orígenes, por exemplo, né? Que é uma explicação muito bonita a propósito, né? Porque de fato, né, a fé de Israel se tornou ampla nos gentios que creem em Jesus. Nós que somos os gentios, nós não somos judeus, né? Nós somos os gentios que cremos em Jesus, temos como patrimônio a fé judaica. E Abraão é o nosso pai na fé, como é o pai na fé para os judeus. Agostinho, né, pensa que da fé para a fé, seja, né, da fé do pregador para a fé do crente. Então, a justiça de Deus se manifesta
Da fé para a fé. Quando o missionário prega, ele tem fé. E quando as pessoas escutam a mensagem, acreditam e, portanto, partilham da mesma fé. A fé, portanto, que pode ser comunicada, transmitida. Lutero, no comentário à Carta aos Romanos, menciona da fé para a fé inicial do crente para uma fé madura. A justiça de Deus se manifesta da fé para a fé. Na medida em que você vai crendo mais em Jesus Cristo, né, você vai sendo mais justificado, porque você vai recebendo mais a graça de Deus. Também é uma explicação sugestiva, né? Então, da fé para a fé, né? O último exemplo que vou dar, tá? Porque são vários, né? Karl Barth, né, que tem um comentário a Cartas Humanas grosso, assim, né? O padre Anivaldo tem lá na estante, como eu também tenho na minha estante, comentário grosso. Karl Barth faz um comentário à Carta aos Romanos, né? Mencionando, explica também um pouquinho esse negócio, né? Da fé para a fé, e ele diz que é da fidelidade de Deus para a fé do crente. Porque o termo grego chamado pistis significa tanto fé quanto fidelidade. Então, da fé para a fé. Então, para Karl Barth seria da fidelidade de Deus para a fé do crente. Então, a justiça de Deus se manifesta quando Deus é fiel às suas promessas e quando o crente acredita em Deus que é fiel às suas promessas. Explicação também bonita, né? Então, assim, de fato, né, a Carta aos Romanos tem algumas partes mais difíceis, né, em que a gente pode ser um montão de coisas, né, ou todas elas ao mesmo tempo, né, mas exatamente o que Paulo quis dizer, tem que esperar chegar ao banquete eterno, né, o dia que sentado do lado de Paulo, cutucar ele e dizer, Paulo, a fé, né, a justiça de Deus se manifesta da fé para a fé. Fé, qual fé de quem mesmo? Então, né? É uma das temáticas sugestivas, tá? Então, isso para dizer, né, que seria a tese principal de Paulo, da Carta aos Romanos, que ele vai argumentar no conjunto, né, do seu texto, mostrando fundamentalmente como este evangelho, de fato, é força de Deus para a salvação. E qual que é o seu evangelho, né? Qual é o bom anúncio, né? E o que é mais paradoxal, né, é que depois dessa tese, capítulo 1, versículo 16, 17, você passa ao versículo 18, então vamos ver sobre o que é o conteúdo, né, desse evangelho que é força de Deus. Paulo começa com o quê? Manifestou-se com efeito a ira de Deus. Então, como assim, né? Vai falar da força do evangelho. Primeira coisa que se manifesta é a ira de Deus. Então, uma temática importante da Carta aos Romanos é o assunto da ira de Deus. Tá? Isso aqui não é para assustar ninguém. Tá? De novo, é um assunto que pode ser mal entendido. Quando a gente fala da ira de Deus, Deus está irado contra nós. Deus se irou contra mim. Né? Sei lá, eu pequei, agora Deus está irado. Ai de mim, estou perdido. Né? Deus está irado. Então, qual é o sentido, né, da ira de Deus? Né? A ira de Deus, no conjunto da carta aos Romanos, é o zelo de Deus pela sua criação. Né? E esse zelo levará Deus a praticar a sua justiça, e a justiça de Deus é a sua justificação. Deus é justo quando ele justifica, torna justo os ímpios, os pecadores, né? Por meio do seu Filho Jesus. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Vou indo devagarzinho. Sei que está um pouquinho complicado, mas, né, é importante que Paulo, né, não perder de vista que Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, né, para uma igreja, né, uma igreja que reflete, que pensa, né, que precisa crescer na fé, né, e precisa, né, entender o que é o Evangelho. Então é importante essa tese, o Evangelho é força de Deus para quem crê. Então essa convicção
né? Aqui uma reflexão mais pastoral, né? Uma reflexão pessoal na qual a gente toma consciência, né, do que é o evangelho na minha vida, né? O que é evangelho para você? Qual é o efeito do evangelho na sua vida, na sua existência? Qual é o lugar do evangelho na igreja de Cristo? Claro que hoje a gente tem os 4 evangelhos, né? Tem toda a liturgia cristã, né, católica, que gira ao redor dos evangelhos. Todos os atos litúrgicos da igreja, né, giram ao redor do evangelho. Né? Na Santa Missa, todo mundo fica de pé, né, para ouvir o evangelho, né? Diferente das outras leituras que a gente escuta sentado, né? O evangelho não, a gente escuta de pé, então essa postura gestual também é muito importante. Então, o que é evangelho para mim? Qual é o lugar do evangelho na minha vida? Né? E como que Deus se relaciona comigo? Qual é a justiça de Deus comigo? Né? E qual é a minha resposta diante de um Deus justo para comigo? E a justiça de Deus não é justiça distributiva, mas é justiça de justificação, de dar tudo aquilo que é necessário para a mudança de vida, para uma vida nova, para a vida no Espírito. Né? Então, é importante esse aspecto aqui. Né? Paulo tem em mente isso, tem no coração essas preocupações, né? E quer deixar claro aos cristãos presentes em Roma qual é a sua concepção de evangelho, né? E já implica nessa tese aqui a relação entre judeus e gentios que creem em Jesus Cristo, né? A fé que se manifesta, a justiça de Deus que se revela da fé para a fé, conforme está escrito, última partezinha, o justo viverá da fé. Que é uma citação do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá da fé. Minha Bíblia está traduzida assim, não sei, vocês podem ter alguma... capítulo 1, versículo 17, a última frase do capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé. A minha Bíblia está traduzida assim, né? É um texto que pode ser traduzido de algumas formas diferentes. O justo, vírgula, viverá da fé. Né? Portanto, a pessoa que foi justificada por Deus, da fé viverá. Ou então poderia ser traduzido, o justo pela fé, vírgula, viverá. Então, você foi justificado porque você teve fé. Então, né? São duas possibilidades de interpretação, mas de toda forma, é a citação do texto. Paulo, né, faz a sua primeira citação direta do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que é um versículo da Bíblia em que tem fé e justiça no mesmo versículo. O justo viverá pela fé. O termo justiça, justo e fé. No Antigo Testamento inteirinho só tem 2 lugares na Bíblia em que justo e fé aparecem no mesmo versículo. Este aqui é um deles, Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. E o outro Paulo citará mais para frente, lá no capítulo 4. Abraão creu e isso foi computado como justiça. Gênesis capítulo 14. Abraão creu e isso lhe foi computado como justiça. Então, em todo o Antigo Testamento, justo, né, ou justiça e fé aparecem no mesmo versículo, só nesses 2 lugares em todo o Antigo Testamento. E sobretudo na argumentação de Paulo, né, será importante, né, quando ele vai citar Abraão, que creu em Deus, isso foi computado como justiça, né, exatamente para poder, né, mencionar que Abraão foi justificado antes da lei. A fé precede a lei judaica. Abraão é o patriarca dos hebreus e ele foi justificado antes da lei. Portanto, sem a lei é possível a justificação e ela é possível graças à fé. Por isso, Paulo vai dizer
que é nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Então, essa temática é importante em Paulo, tá? Ok? Vamos à introdução, ao menos comentar um pouquinho mais brevemente a introdução da carta aos Romanos, como que Paulo começa, né? A tônica, capítulo 1. Paulo se apresenta, primeira palavra, Paulo, né? Ele coloca o seu nome. No Novo Testamento, né? Os autores, em geral, não colocam o próprio nome, com exceção de Paulo. Paulo quase sempre se apresenta, né? Ou sempre se apresenta nas suas cartas. Né? Então, ele deixa claro que ele é o autor da carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Paulo está se apresentando aos cristãos de Roma. Ele ainda nunca tinha ido em Roma, não conhece os cristãos da igreja de Roma, precisa apresentar as suas credenciais, quem ele é. E Paulo não tem falsa modéstia, embora com muita humildade, apresenta aquilo que ele tem consciência profunda da sua identidade. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, o que define Paulo, por primeira coisa, é servo de Cristo Jesus. Então, isso é quase o seu sobrenome, né? Paulo, servo de Cristo Jesus. A sua vida de serviço ao Evangelho. O termo servo é muito importante, né? Tem um sentido muito profundo no Antigo Testamento, né? Sobretudo Moisés é chamado de servo de Deus, né? Com muita frequência, né? Outras figuras importantes do Antigo Testamento. O servo, né? Paulo usa o termo doulos em grego, que significa também escravo, tá? E, portanto, né, vocês sabem que Paulo viveu o contexto do Império Romano, no qual havia escravidão. Né, e os escravos eram chamados de douloi, os escravos. Paulo se apresenta com o mesmo termo, né, servo ou escravo, né, de Cristo Jesus. Mas Paulo diz que ser servo de Jesus é encontrar a verdadeira liberdade. Sobretudo nas outras cartas que ele escreve. Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Então, Paulo deixa claro que ele tem um chamado para ser apóstolo. Essa é uma temática, né? A apostolicidade de Paulo é muito preciosa para Paulo. Tá? Paulo sempre defendeu o seu título de apóstolo. Se você quiser criar confusão com Paulo, é você duvidar que ele seja apóstolo, sugerir que ele não seja apóstolo. Embora ele não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, mas para Paulo ser apóstolo precisa de um único critério, que tenha encontrado com Cristo ressuscitado e tenha recebido uma missão apostólica. Esses dois critérios, né? Encontrar-se com o ressuscitado e receber uma missão do Cristo ressuscitado. Isso é suficiente para constituir alguém como apóstolo. Embora o título de apóstolo para Paulo é bastante amplo. Né? Vocês sabem que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, coloca, né, a primeira providência que Pedro toma, né, nos Atos dos Apóstolos é reconstituir o grupo dos 12 apóstolos, porque um se perdeu, Judas Iscariotes. Então, a primeira coisa, Atos dos Apóstolos capítulo 1, que Pedro faz é recompor o grupo dos 12, porque precisa ter esse grupo estável dos 12. Né? E se consulta a Deus e se chega à eleição de Matias, é o substituto, por assim dizer, de Judas Iscariotes. Então, e Pedro faz um discurso dizendo, olha, quais são os candidatos? Os candidatos precisam cumprir alguns critérios, e os critérios são alguém que esteve com Jesus desde o seu batismo até a sua ressurreição. Então, segundo aqueles critérios dos Atos dos Apóstolos, Paulo não seria apóstolo, porque Paulo não esteve com Jesus desde o batismo durante a vida pública de Jesus. Paulo tem outros dois critérios, que é ver Jesus ressuscitado e receber uma missão de Jesus para ser apóstolo. Então, essa concepção mais ampla que Paulo tem, inclusive, leva ele a chamar outras pessoas, inclusive mulheres, de apóstolos e apóstolas.
No capítulo 16, a gente vai ler depois do capítulo 16, tá? Mas volta e meia, de vez em quando a gente volta lá, né? Capítulo 16, versículo 7. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Paulo chama esse casal, Andrônico e Júnia, de apóstolos, né? E, portanto, uma compreensão um pouco mais ampla, né, de apóstolo. E é claro que a visão de Paulo, né, se alastrou pelo cristianismo nascente, e os apóstolos de Jesus, né, seguem a sucessão apostólica dos 12, né? Mas todo aquele que é... A palavra apóstolo significa ser enviado, né, do verbo apostelo, enviar. E o apóstolo é aquele que representa juridicamente quem o enviou. E por isso Jesus, ao falar, dar instruções aos discípulos para a missão, diz aos seus discípulos, né, quem vos recebe, a mim recebe. Então os apóstolos, né, no sentido amplo, inclusive nas instruções que Jesus dá para os discípulos em geral, né, esses representantes de Jesus, juridicamente representam a Jesus. Então, nesse aspecto que Paulo se apresenta como apóstolo escolhido para o evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus, estou no capítulo 1, versículo 2, né? Prometido por meio dos seus profetas nas Escrituras. Então, o evangelho prometido nas Sagradas Escrituras. Paulo tem uma consciência muito clara da relação entre os dois testamentos. O evangelho está pré-anunciado na Sagrada Escritura. Quando Paulo fala de Sagrada Escritura, não está incluindo o Novo Testamento. Não tem o Novo Testamento escrito. O apóstolo está escrevendo as cartas, né? São os primeiros livros do Novo Testamento, são as cartas de Paulo. E que diz respeito, versículo 3 e 4, a seu filho, filho de Deus, portanto, nascido da estirpe de Davi segundo a carne. É importante mencionar a origem de Jesus segundo a carne, da descendência de Davi. Porque Jesus é o Filho de Deus, o Messias davídico. Então, Paulo não apresenta um Cristo da fé abstrato. É alguém que nasceu, nascido. Portanto, né, como que a gente nasce? Não nasce adulto, com 32 dentes na boca. É 32 dentes que a gente tem? Acho que é, né? A gente nasce bebê, né? Então, atenção, né? Paulo, embora não conheceu Jesus histórico, prega Jesus que nasceu. Então, não, né? Jesus que é de carne e osso, não é uma figura etérea, né? Um anjo sem corpo, algo parecido, nascido segundo a carne, portanto, né? Da descendência, da estirpe de Davi, estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição entre os mortos. Cuidado com o versículo 4, não é que Jesus se tornou Filho de Deus somente com a ressurreição, mas foi o cume, o ponto mais alto da manifestação da filiação de Jesus foi a sua ressurreição. Somente com a ressurreição de Jesus é que os discípulos tiveram clareza de que ele era o Filho de Deus, Deus como Deus é Deus. Antes disso, né, compreendiam Jesus como Messias, como um Filho de Deus, mas a compreensão clara da filiação divina se dá no auge, né, do ministério salvífico de Jesus, que acontece na sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus é o nosso Kyrios, Senhor. Esse tema é importante, né, do senhorio de Cristo. É o nosso Senhor. Cristo nos libertou da escravidão do pecado para servi-lo. Então, ele é o nosso Senhor. Na nossa vida, né, de cristãos, a gente tem isso muito claro, né? Nós servimos a Jesus. Como Paulo, a gente se declara,
né, como servo de Cristo Jesus. Para nós que temos fé, nossa vida tem sentido na medida em que a gente se compreende no mistério da igreja como servo de Cristo Jesus, como serva de Cristo Jesus. A gente vive para isso, a nossa fé é para isso. O que significa servir Jesus? Para Paulo, servir Jesus era ser separado para o evangelho de Jesus Cristo, escolhido para o evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar. Para Paulo, evangelizar é como respirar. Sem evangelizar, ele não vive. Então, é isso o sentido da sua existência. Então, Paulo é um homem muito maduro, né? Amadurecido na fé. Talvez, né, o homem mais maduro na fé que a gente conhece, né, a tal ponto de dizer, né, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque ele assumiu, né, a mentalidade de Cristo, assumiu a própria missão de Cristo na própria carne, na própria pele, isto é, que é anunciar o Evangelho, né, e mesmo sofrendo as consequências do anúncio do Evangelho. Eu acho que isso é um testemunho muito bonito, né, de alguém que tem uma maturidade muito grande de saber quem é e para que vive. Para que eu vivo? Qual é o sentido da minha existência? Então, existe um eixo central sobre o qual gira, né, o significado de todas as coisas que acontecem comigo. Para Paulo, né, a referência fundamental da sua existência é Cristo, que é o Kyrios, que é o Senhor. Cristo é Senhor, né? Proclamado como Senhor. Na carta aos Filipenses, né, capítulo 2, né, Paulo deixa isso bastante claro, né? Cristo, embora sendo de condição divina, não se apegou ociosamente ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a condição de servo e servo até a morte e morte de cruz. Esse rebaixamento, né, essa descida do Filho de Deus, e depois o seu soerguimento, né, ressuscitado, elevado, constituído Senhor, e constituído Senhor, diante do qual todo o joelho se dobre na terra e nos céus. Então, dizer que Jesus é o Senhor, para Paulo, é muito forte. É o Senhor de tudo. Né? Todos os seres, né, terrestres e celestiais, né, diante dele, todos os joelhos se dobrem, na terra e nos céus. Um senhorio absoluto. Então, essa é a confiança que Paulo tem, né? Num Senhor, que é, né, potência. E a potência desse Senhor se manifesta no Evangelho. Lembra da tese lá do versículo 1, né, do capítulo 1, versículo 16 e 17, né? O Evangelho é potência de Deus para todo aquele que crê. Mas o núcleo do Evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo que é Senhor, diante do qual todo joelho se dobra. Não é isso? Fazendo uma relação com a carta aos Filipenses, né? Versículo 3, por quem recebemos a graça e a missão de pregar para louvor do seu nome e obediência da fé entre todos os gentios. Importante, né? O versículo 5, perdão, não versículo 3, versículo 5, capítulo 1, versículo 5. A graça e a missão de pregar. Recebemos a graça e a missão. O evangelho, a vida cristã é graça, mas é também missão. Não existe discípulo que não seja missionário. E a igreja, né, aqui no Brasil, chegou a essa maturidade agora. Né? Antigamente se chamava os discípulos de Jesus de discípulos e missionários. Agora, os últimos documentos, acho que são assim, né, Padre Anivaldo? Tirou o E, né? Não é mais discípulo e missionário, é discípulo missionário. É como se fosse um único termo. Porque ser discípulo de Jesus é graça e é missão. E a missão é de anunciar, ser discípulo e missionário. Então a gente cresce no discipulado na medida em que a gente anuncia Jesus, né? A fé cresce na medida em que ela é compartilhada. Ela aumenta quando você partilha a fé.
Então, relatar uma experiência de fé faz você crescer na própria fé. Como isso, né, é uma dinâmica importante, né? Alguém amadurece na fé quando reza a própria fé, quando partilha a própria fé, quando, né, anuncia a própria fé na qual, né, está estabelecida a própria existência. Então, a graça e a missão de pregar para o louvor do seu nome, a obediência da fé. Pregar a obediência da fé. A fé, portanto, não é só um sentimento, mas é uma obediência, a obediência da fé. Então, atenção, né? Embora, né, a tradição protestante, né, com Lutero para frente, deu muito destaque à fé sem as obras, mas não é que Paulo diz assim, ó, creia e tudo está resolvido. Não, depois que se crê, você age com fé. A obediência da fé. A fé requer uma obediência, uma prática. A fé se torna operosa. É por isso que na carta aos Romanos tem a segunda parte, que é exatamente, né, exortativa, prática do agir. Então, não é só la fide, né, como pensa a tradição protestante, mas também as obras decorrentes do crente. Então, a obediência da fé é um ato, né, é uma obra sua, é a obediência da fé. Os livros que faltam na Bíblia protestante é o Espiritério, não concorda? Sim, Lutero, né, mas o caso de Lutero com relação ao Antigo Testamento, né, ele deixou alguns livros de fora, seguindo na tradução que ele fez da Bíblia, né, para o alemão, ele seguiu o cânon judaico-palestinense, que é a Bíblia hebraica. E alguns livros da Bíblia no Antigo Testamento foram escritos na língua grega, ou foram escritos em hebraico, o hebraico se perdeu e foi traduzido para o grego. Então, todos esses Lutero deixou de fora, né? Então, tem certas divergências também com relação aos livros que tem na Bíblia católica e aos livros que tem na Bíblia protestante, né? Mas é importante, né, esse aspecto da obediência da fé. A fé não é somente um sentimento religioso, também, né? Você sente que tem fé, mas não é só sentimento religioso. Existe um conteúdo da fé. E esse conteúdo da fé, você obedece a ele, portanto você pratica ele, pratica a própria fé. Então, o conteúdo da fé, tem a fé que é o seu sentimento, a fé com a qual você crê, é o sentimento religioso, a sua adesão piedosa, né, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, ao mistério da igreja e tudo mais, né? Creio né, em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Depois creio na igreja, una, santa e católica. Então, você tem o conteúdo da fé. Você crê em quê? Tem o conteúdo da fé, né? Então, não é só o sentimento interno, mas o conteúdo objetivo da fé, ao qual você adere o seu sentimento, né? E isso deve ser também operoso, né? E aí, a todos vós, versículo 7, a vós todos que estáis em Roma. Como eu mencionei no início, Paulo não menciona a igreja que está em Roma. Em várias das suas cartas ele diz, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a igreja que está em tal lugar. Paulo não menciona a igreja que está em Roma, mas menciona a vós que estáis em Roma. São cristãos que estão em Roma. Provavelmente, como mencionei antes, talvez não tenha uma igreja hierárquica, estruturada, né, com um apóstolo que preside, ou um bispo, ou algo parecido, né, mas são os cristãos que lá residem, amados de Deus e chamados à santidade. Essa vocação universal à santidade é importante no versículo 7, né? Amados de Deus e chamados à santidade, né? Todo cristão é amado por Deus e chamado à santidade. Santidade não é coisa só de alguns membros da igreja, dos religiosos ou dos padres que seja, mas de todo aquele que é discípulo de Jesus. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até aqui a saudação inicial. Paulo sempre, né, na saudação inicial, se apresenta e cumprimenta os seus destinatários.
aqui com, né, desenvolvimentos importantes, como a gente viu, e depois Paulo quase sempre passa para uma ação de graças. Então, versículo 8 para frente, é a ação de graças que Paulo faz, né, aos cristãos, os motivos pelos quais ele dá ação de graças. Todas as cartas Paulo dá uma ação de graças, com exceção a carta aos Gálatas, porque Paulo estava um pouco nervoso, né, porque o pessoal abandonou o seu evangelho, o evangelho da liberdade em Cristo, para passar, né, ao evangelho dos judaizantes, que exigiam a circuncisão. Então, Paulo estava irritado, né, na carta aos Gálatas, um pouco nervoso, e a carta aos Gálatas não tem uma ação de graças, né, mas todas elas, com exceção de Gálatas, e aqui não é diferente. Em primeiro lugar, dou graças, versículo 8, ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque vossa fé é celebrada em todo o mundo. A fé dos cristãos de Roma é celebrada em todo o mundo. Então, isso é um motivo de ação de graças. É um grupo de cristãos no coração do Império Romano, onde, né, existia de tudo. Imagina, né, Roma naquele período, governado por um imperador, por gente de todo tipo, com muitos templos religiosos, com sacrifícios de animais para cima e para baixo, com cultos, com sacrifícios, com incenso para lá e para cá. Um mundo totalmente, a gente diria hoje, entre aspas, paganizado, né? E tem esse grupo de cristãos, né, com uma fé autêntica no coração do Império Romano. Então, esse é motivo de ação de graças, como que, né, a fé em Cristo Jesus chega nesses ambientes. E Paulo está tão animado com esta fé da igreja ou dos cristãos que estão em Roma, que ele quer, de fato, né, colher os frutos, né, desta fé entre os irmãos que lá estão, para de lá seguir viagem, como a gente mencionou antes, para a sua missão na região da Espanha. A vossa fé é celebrada em todo o mundo, né? Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de Deus, é testemunha de como me lembro continuamente de vós em minhas orações. Paulo que reza pelas igrejas, né, e que reza por estes cristãos na capital do Império Romano. É a oração, a comunhão dos santos pela oração, é muito importante, né, pedindo que de algum modo, com o beneplácito de Deus, né, com o favor de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Realmente desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, aquilo que a gente comentou mais ou menos no início, né, esse propósito que Paulo tem, né, de visitar a igreja, né, os cristãos que estão na igreja de Roma. Então, uma introdução, né, conforme Paulo sempre faz, né, mas bastante desenvolvida, né, apresentando quem é Paulo, apresentando, né, as suas credenciais como servo de Cristo, como apóstolo, como ministro do Evangelho, um Evangelho, né, que é graça de Deus e ao mesmo tempo responsabilidade, né, de levar adiante a missão de anunciar Jesus Cristo, e a sua ação de graças pela fé dos cristãos que estão em Roma, na capital do Império Romano, e esse seu desejo, né, de uma troca, de uma comunicação de dons espirituais, né, de ser reconfortado na fé e ao mesmo tempo, né, de colher frutos entre vós, né, como também entre outros gentios. Então, né, judeus e gentios presentes na igreja de Roma, né? Então, até aqui a gente comentou a tese, né, do capítulo 1, versículo 16 e 17, comentamos, né, a hora já vai adiantada, né, mas no nosso próximo encontro, né, a gente vai, então, comentar os capítulos 1 até o capítulo 4. Então, né, por gentileza, né, leiam o capítulo 1 até o capítulo 4 da Carta aos Romanos, tá? É o que a gente vai mais ou menos comentar no nosso próximo encontro. Já adianto que nessa primeira parte, né, nessa primeira subdivisão, como eu mencionei no início hoje, né, trata fundamentalmente da justiça de Deus que se manifesta, né, a uma humanidade, justiça que é justificação, né, a humanidade pecadora. Inicialmente, a situação, a gente vai ver, dos gentios,
que estão debaixo objeto da ira de Deus, né? E depois vai passar também, a partir do capítulo 2, versículo 17, a situação também, né, dos judeus, né, e a resposta de Deus com relação a essa situação de pecado da humanidade, né? A última coisa que gostaria de mencionar é que, né, a noção de pecado em Paulo na carta aos Romanos, né, é uma noção bastante ampla, tá? No sentido que inclui não somente, né, os pecados individuais das pessoas, não é somente a transgressão da lei para os judeus ou, né, a desorientação do resto da humanidade que não tem a lei judaica porque não segue os ditames retos da razão, mas para Paulo a ideia de pecado é uma força que mantém a humanidade debaixo da escravidão, né? Isso Paulo certamente colhe do ambiente judaico, né, da literatura apocalíptica, do mundo apocalíptico no qual ele se insere. Na apocalíptica judaica, o pecado é esta força, né, quase que se impõe à humanidade como convite, como apelo a fazer o mal, né? De fato, Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer, né, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quer dizer, você quer fazer o bem é apelativo, né? Lhe convida a fazer, mas você acaba fazendo o mal que não quer. Então, o conceito de pecado, né, na carta aos Romanos, reflete um pouco o ambiente da apocalíptica judaica, na qual é uma força, né, quase cósmica, quase sobre-humana. E, portanto, libertar-se do pecado, né, precisa de um libertador. Não basta cumprir, né, os ditames ou da razão para o mundo gentil, ou, né, observar escrupulosamente as leis judaicas conforme reveladas na Torá, não é suficiente. Você não escapa da força do pecado. É preciso que alguém liberte desta força do pecado, né? E a resposta, evidentemente, para Paulo vai ser na manifestação da justiça divina que opera por meio de Jesus Cristo, libertando a humanidade da força do pecado, né? A humanidade, a gente vai ver nesses primeiros 4 capítulos, né, no próximo encontro, como que o pecado floresce vicejante, né? Conceito de pecado, né, que floresce vicejante na humanidade, e Deus, que é justo e não pode tolerar, né, o esfacelamento da sua criatura, né, daquilo que ele é o seu propósito, né, para a humanidade, Deus intervém com a sua justiça. Mas, de novo, a justiça de Deus é justificação dos pecadores. Ok, pessoal, até aqui, né, uma breve, então, né, introdução ao conjunto, ao ambiente, o contexto da carta aos Romanos, a estrutura da carta e mais ou menos por onde vai o pensamento paulino, né? Eu peço então a leitura dos primeiros 4 capítulos. No nosso próximo encontro, então, a gente, né, retoma a partir do capítulo 1, versículo 18 para frente e comentaremos essa primeira parte da carta aos Romanos, né? Obrigado, então, mais uma vez, né, por ter me suportado 1h30, né? É um texto aparentemente difícil, em alguns casos é um pouquinho mais difícil mesmo, né, mas é bastante profundo, né, e que tem, né, provocações muito importantes para a nossa vida de fé pessoal e como também para a nossa vida de igreja. É uma carta, como eu falei, dirigida à igreja, né? Não é discurso teológico, né? Não é tese para ser discutida, né, no escritório, né, ou nas aulas, né, de teologia, sei lá o quê, mas é o Paulo com o coração de pastor, né, que descortina o evangelho de Deus, né, o evangelho de Cristo como potência de Deus para todo aquele que crê, né, nessa dinâmica de um Deus que age no seu Filho Jesus Cristo para implementar a sua justiça, que é a justificação dos pecadores.